Fala aí, pessoal do terceirão, tudo bem com vocês? Bom, seguinte, hoje nós vamos resolver dois exercícios de exemplo para que vocês consigam fazer alguns exercícios que eu vou deixar para vocês, tá certo? Para tanto, nós vamos usar a nossa apostila. Vocês vão abrir aí na página de número 44. Nós vamos fazer os exercícios 9 e 10, tá? Então, vamos começar aí com o exercício número 9. Você vai ver ele aí na sua tela. Diz assim, ó. Em uma tarde de tempestade numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 10 a quarta ampere em um intervalo de tempo de 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Pergunta então, qual a carga total transferida para a antena? Muito bem, a corrente elétrica ela é simbolizada pela letra I e como vocês viram aí no enunciado, ela tem um valor de 1,2 vezes 10 a quarta ampere. E sabe-se que o tempo ΔT equivale a 25 vezes 10 a menos 6 segundos. Muito bem. Ele quer determinar, então, a carga total, ou seja, ele quer o ΔQ. Essa é a pergunta do exercício. Nós vimos, na nossa última aula, que a gente pode calcular a corrente elétrica por meio de uma expressão. A corrente elétrica nada mais é do que o fluxo de carga. Fluxo de carga. Então, o fluxo de alguma coisa sempre é calculada por aquela coisa dividida por tempo. Então, qual é o fluxo de água? É o tanto de água dividido por tempo. Qual é o fluxo de elétrons, que no nosso caso nós chamamos de corrente elétrica? É a quantidade de carga, a quantidade de elétrons por unidade de tempo. Então, nós vimos que a expressão para resolver isso daqui nada mais é do que I igual ΔQ sobre ΔT. Daqui nós temos então que substituir. Tudo está dentro do sistema internacional, basta então substituirmos. Então vamos lá, o I, 1,2 vezes 10 a quarta, que vai ser igual ΔQ, que é a pergunta, dividido pelo ΔT, que vai ser 25 vezes 10 a menos 6. Vou pegar esse 25 10 a menos 6 que está dividindo e vou passar multiplicando. Então eu vou ter 1,2 vezes 10 a quarta vezes 25 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual ao ΔQ. Muito bem. Fazendo essa conta, 1,2 vezes 25, quanto que dá? Isso mesmo, 30. Então isso aqui vai dar 30 vezes 10. Mantenho a base e somo os expoentes. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 coulombs é igual a ΔQ. Mas, Anthony, não tem essa alternativa, 30 10 a menos 2. Sim, porque as alternativas que estão mostradas aí, elas estão em decimal. 30 vezes 10 a menos 2 é quanto, gente? Basta correr duas casas. Se a vírgula está aqui, duas casas. Isso daqui, portanto, dá ΔQ igual a 0,3 coulombs. E aí a gente chega na alternativa correta, que é a alternativa D. Muito bem. Nós vamos passar agora, então, para o exercício número 10. O exercício 10 é bem semelhante, só tem um passo a mais. Tem uma sutileza aí que nós vamos encontrar juntos. O 10 diz assim, ó. Uma corrente elétrica de 3 amperes percorre um fio de cobre. Sabendo-se que a carga de um elétron é igual a 1,6 10 a menos 19 coulombs, o número de elétrons que atravessa por minuto a seção reta desse fio é aproximadamente.
Então, na verdade, na questão 10, ele quer saber qual é o número de elétrons. Essa é a pergunta. Ele me deu tempo? Sim, ele diz aí no enunciado, ó, que atravessa por minuto a seção. Então, o tempo nada mais é do que 1 minuto, que equivale a 60 segundos. E ele me deu a carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que eu vou precisar fazer aqui? Primeiro, eu preciso determinar aqui, no meu caso, qual é o ΔQ. O quanto de carga que eu tenho. Determinando o quanto de carga eu tenho, eu consigo descobrir qual é o número de elétrons pela expressão Q igual a NE. Bom, então vamos lá. Ele deu também aqui o dado da corrente elétrica, que é 3 ampere, e eu não havia colocado aqui. Muito bem, 3 ampere. Então, eu tenho que I é igual a ΔQ sobre ΔT. Eu vou descobrir o ΔQ para depois descobrir o valor N. Muito bem. Então, vamos lá. 3 igual ΔQ sobre o tempo. Sobre o tempo. 60 segundos. Muito bem. Passando esse 60 para lá. 3 vezes 60 igual a ΔQ. Isso aqui nada mais é do que 180 coulombs, que é igual a ΔQ. Muito bem. Eu tenho ΔQ, mas na realidade eu quero N, que é o número de elétrons. Ora, é fácil agora. Eu sei que Q é igual a N vezes E. Q é 180, que vai ser igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Passando isso daqui dividindo, 180 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 é igual a N. Portanto, N vai ser igual a 1,1 10 a 21 elétrons. Ok? Agora, vocês vão fazer alguns exercícios que eu vou deixar aí selecionado para vocês, tá bom? Até mais, gente. Valeu!